Ex-revoltada, chutou velas do altar e Nossa Senhora iluminou sua vida sombria. Junho de 2023, São Paulo. Sol fraco, aquele que não esquenta, só incomoda. A Avenida Brasil, sempre barulhenta, pareceu mais sufocante naquele dia. Eu, Ana Clara, enfermeira do pronto-socorro do Hospital São Camilo, já tinha visto de tudo. Facadas, balas perdidas, corpos cheios de tatuagens de presídio e até um cara que levou uma mordida de jacaré no Tietê. Sim, isso existe. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela sexta-feira, dia de São João, quando o cheiro de quentão misturado com gasolina dos ônibus me deixou com a cabeça latejando. Tudo começou no Bar do Zé, ali na esquina da Rua Voluntários da Pátria com a Avenida Brasil. Eu tinha saído do plantão às 18h, exausta, com a farda ainda manchada de sangue de um motoboy que levou uma raspagem na marginal. Precisava de uma cerveja gelada e de um sertanejo universitário para distrair a mente. O Zé, dono do bar, já me conhecia. Ana, sua cara tá pior que a do Lula no dia do impeachment, moça. Senta aqui que eu te sirvo uma brama bem tirada. Era dia de festa junina do Bexiga, mas eu não estava afim de quadrilha nem de quentão. Só queria esquecer que 3 anos antes eu tinha chutado as velas do altar da igreja de Nossa Senhora Aparecida na Mooca, depois de descobrir que meu noivo, o Rafael, estava me traindo com a melhor amiga. Na época eu xinguei Deus, a Virgem, o padre e até o sacristão. Se existe justiça divina, que me mostre. Gritei enquanto as velas caíam e as freiras faziam o sinal da cruz horrorizadas. Pois a vida seguiu, eu me tornei uma enfermeira raivosa, mas competente. Tratava os pacientes com eficiência, mas sem um pingo de piedade. Dor, toma dipirona e cala a boca, até que aquele dia chegou. Estava no meu terceiro chope quando ouvi os gritos. Não eram de briga de bêbado, não. Era um som gutural de dor pura. Virei a cabeça e vi um homem cambaleando na calçada, segurando o abdômen. A camisa branca estava encharcada de sangue. "Me ajuda, porra!" ele gritou, caindo de joelhos. Corri não por bondade, mas por instinto. Afinal, era enfermeira. Quando cheguei perto, reconheci a tatuagem no pescoço, uma serpente enrolada num punhal. Fação do primeiro comando, pensei, merda. "Você tá full", não terminei a frase. Um carro preto, vidros escuros, freou bruscamente do outro lado da rua. 2 homens saíram armados. "Execução", meu cérebro gritou. Não pensei 2 vezes. Agarrei o homem pelo braço e o arrastei para dentro do bar. O Zé, que já tinha visto cada uma, baixou a porta de aço na mesma hora. "Ana, o que você aprontou agora?" Ele resmungou enquanto os tiros perfuravam a porta como granizo. "Chama a PM, Zé, agora!" Berrei, jogando o homem no chão e pressionando a ferida com as mãos. O sangue escorria entre meus dedos. Ele gemia, os olhos arregalados. "Não vou morrer assim, porra, não assim." "Cala a boca e respira", ordenei, mas minha voz tremia. Os tiros pararam, houve pneus cantando, a PM demoraria, e eu sabia que se aqueles caras voltassem não íamos sair vivos. Não tinha saída pela frente, só pelos fundos um beco que dava na rua Taquari. Arrastei o homem que se chamava Damião, como descobri depois, pelo corredor dos banheiros, sujo de mijo e papel higiênico. O cheiro era de podre. "Você tá me matando, irmã", ele gemeu. "Se eu te largar, você morre em 2 minutos. Escolhe", respondi sem dó. Saímos pelo beco, esquivando-nos de latas e ratos. Damião mal conseguia andar. Eu o sustentava, mas ele era pesado, cheio de músculos e cicatrizes. De repente, ele parou ofegante. Tá vendo aquele prédio ali?" Apontou para um sobrado velho com a fachada descascada. "A casa de Nossa Senhora Aparecida", dizia uma placa enferrujada. "O que tem?" perguntei, impaciente. "Lá dentro tem uma promessa." A voz de Damião era áspera, como se as palavras fossem arrastadas de algum lugar fundo dentro dele. O sol fraco de junho mal penetrava no beco, mas dava para ver o suor escorrendo pelo seu rosto, misturado com o sangue que ainda vaza do ferimento no ombro. Ele pressionou a mão contra a camisa ensopada, os dedos trêmulos. "Promessa para quê?" perguntei, desconfiada. Não tinha tempo para superstição. Precisávamos chegar ao pronto-socorro da Santa Casa, a uns 10 quarteirões dali, e cada segundo contava. Para ela, ele engoliu em seco, os olhos fixos na porta de madeira carcomida do sobrado. "A padroeira. Eu chutei as velas do altar uma vez, há anos, e jurei que se ela me tirasse dessa vida, eu voltaria." Respirei fundo. O cheiro de mofo e incenso velho vinha de dentro do lugar. Não era uma igreja oficial, daquelas com padre e missa aos domingos. Era um daqueles espaços que a fé dos pobres constrói. Um altar improvisado, velas derretidas, fotos de Nossa Senhora Aparecida coladas na parede descascada. "Você tá delirando", falei, arrastando de novo. "Vamos, Damião, se você morrer aqui, sua promessa não vai adiantar nada." Mas ele resistiu, segurou meu braço com uma força que não condizia com o estado dele.
Não é delírio, irmã, é a última coisa que eu tenho. Os olhos dele brilharam não de febre, mas de algo mais. Eu era um cara ruim, roubava, batia, vendia coisa que não prestava. Até que um dia, bêbado, entrei aqui e descontrei tudo nela. Chutei o altar, apaguei as velas, xinguei. Ele baixou a voz e saí vivo de uma emboscada que deveria ter me matado. Desde então, carrega açougue como um peso. Olhei para o prédio. Não era a Basílica de Aparecida, não tinha turistas nem procissões. Era só um canto esquecido na Avenida Brasil, entre bares de sertanejo universitário e oficinas mecânicas. Mas algo na voz dele me fez hesitar. Então volta depois, falei, tentando soar firme. Agora a gente precisa de um médico. Não vai ter depois, ele murmurou. Você não está entendendo. Eu sei que é agora. Com um esforço sobre-humano, ele se soltou de mim e cambaleou até a porta. Empurrou-a com o ombro e o cheiro de cera queimada e flores murchas nos envolveu. Dentro, o espaço era pequeno, um altar de madeira simples, coberto por um pano bordado com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Velas acesas tremeluziam, algumas quase apagadas. No chão, marcas de chutes antigos na madeira. Damião caiu de joelhos, a respiração ofegante. Perdão, mãe, ele sussurrou, tocando o altar com os dedos ensanguentados. Eu voltei. E então algo aconteceu. Não foi um raio de luz, não foram anjos cantando. Foi o som de passos apressados vindo da rua, uma voz feminina, alta e decidida. A polícia, ninguém se mexe. Girei na hora, 2 policiais entraram atirando, as armas apontadas para nós. Mãos na cabeça, agora. Meu sangue gelou. Damião não tinha como explicar o sangue, a arma que ele tinha jogado no beco, as tatuagens de facção. Eu não tinha como explicar porque estava com ele. E ali, naquele instante, entre as velas tremeluzindo e o cheiro de incenso, entendi. Ele tinha razão. Não era sobre a promessa, era sobre o tempo. Porque se a polícia o levasse, Damião morreria na delegacia sem atendimento. E se eu tentasse explicar, seria presa por cumplicidade. Foi quando a mulher apareceu. Ela surgiu de trás do altar, como se tivesse saído de dentro da própria parede. Uma senhora baixa, de cabelo branco preso em um coque, vestindo um avental florido e chinelos de dedo. Segurava uma vassoura na mão, como se estivesse varrendo o lugar há horas. O que é isso, gente? Ela falou com uma voz grossa de quem já tinha visto tudo. Esse moço tá ferido, não tá? Os policiais hesitaram, um deles baixou a arma um pouco. Senhora, esse homem é procurado, e ela apontou para mim, pode estar envolvida. A mulher, Dona Maria, como viria a saber, olhou para Damião, depois para mim e finalmente para o altar. Procurado por quê? Ela perguntou secamente. Por ter sangue nas veias, ela deu um passo à frente, a vassoura ainda na mão. Esse aqui é o Damião, conheço ele. Conheço ele desde que ele era um moleque magricela, roubando goiaba na feira da Brasil para não morrer de fome. Dona Maria cuspiu as palavras como se fossem verdades incontestáveis, e algo no jeito dela, aquele misto de autoridade de mãe e santidade de beata, fez os policiais trocarem olhares incertos. Eu ainda segurava o braço de Damião, sentindo o sangue quente escorrendo entre meus dedos. O cheiro de ferro misturado ao incenso do altar me dava ânsia, mas não soltei, não depois de tudo. Ele tá ferido? Ué. Dona Maria avançou, empurrando levemente a vassoura contra o cano da arma do PM mais novo, um garoto que não devia ter mais que 20 anos, com olheiras de quem fazia plantão duplo. Vão deixar o rapaz sangrar aqui no chão da igreja ou vão ter vergonha na cara e chamar uma ambulância? O policial mais velho, bigode grudo, voz de quem já tinha visto muita merda, resmungou algo no rádio. Minutos depois, a sirene da SAMU cortou o ar úmido de junho, aquele sol fraco que não aquecia, só deixava tudo pegajoso. Enquanto esperávamos, Dona Maria me puxou para um canto, longe dos olhares. Você é enfermeira, né, moça? Ela perguntou como se já soubesse. Tá escrito na sua cara. E antes que eu respondesse, esse menino aí não é bandido, não. É um perdido. Igual eu fui. Igual você tá sendo. Engoli seco. Perda era uma palavra que eu conhecia bem. 3 dias antes, a Avenida Brasil fervia com o cheiro de churrasco e cerveja derramada. Era sexta-feira, véspera do Arraial da Aparecida, e o pessoal da USP Leste tinha montado um trio elétrico na praça em frente ao metrô Arthur Alvim. O som de pé na areia do Henrique e Juliano explodia nos alto-falantes, e uma multidão de estudantes, muitos com camisa de botão xadrez e botina de couro, outros com camiseta de time e chinelo, balançava copos de plástico. Eu deveria estar lá. Em vez disso, estava no pronto-socorro do Hospital São Luís, no Tatuapé, tentando costurar a sobrancelha de um cara que tinha levado uma cabeçada num bar por causa de uma discussão sobre Neymar vs Vinícius Júnior. O plantão estava um inferno, 3 facadas, 2 overdoses, um acidente de moto na Radial Leste. E eu, Larissa, com minhas 28 anos, meu cansaço de quem já tinha visto demais e uma raiva surda queimando no peito.
Ó circunflexo, irmã, tá demorando pra caramba. O paciente, um malandro de uns 30 anos com tatuagem de Jesus Malverde no pescoço, reclamou. Cala a boca, senão eu costuro sua boca também, respondi sem olhar. O fio passava pela agulha com um tchac seco. Foi quando Damião entrou. Ele não veio pela porta da frente. Veio pelos fundos, onde os funcionários fumavam escondidos, com uma camisa rasgada, o rosto inchado e um olho tão roxo que parecia uma berinjela podre. Segurava o braço como se estivesse quebrado. Preciso de ajuda, ele disse, voz rouca. A fila tá lá fora, apontei, sem parar de costurar. Não é para mim. Ele abriu a mão. Dentro dela, uma criança não devia ter mais que 5 anos, dormia pálida com os lábios azuis. Intoxicação por monóxido de carbono, pensei imediatamente. Fornalha caseira, fogão a gás, sei lá. Maldiçoei baixo, joguei a gaze suja na lixeira e peguei a menina dos braços dele. Sala 3, agora. Damião não era bandido. Ou melhor, era, mas não do jeito que os policiais pensavam. Ele fazia parte de um grupo que roubava remédios de hospitais e farmácias para revender nas quebradas da Zona Leste, Itaim Paulista, Cidade Tiradentes, Guaianazes, onde o SOS demorava meses para marcar uma consulta. Insulina, antibióticos, morfina. Ele não vendia por dinheiro, vendia por favores. A mãe dessa menina tá com câncer. O pai sumiu. Ela estava passando mal há 3 dias, mas ninguém ia atender sem RG, comprovante, essa merda toda, ele me contou, enquanto eu injetava naloxona na veia da criança, que já começava a tossir, a voltar. E você acha que roubar é a solução? Você acha que roubar é a solução? Minha voz saiu mais dura do que eu queria, mas o cansaço de 12 horas de plantão na Santa Casa, ali na Avenida Brasil, não me deixava ter paciência com justificativas. A menina, uma magrela de não mais que 8 anos, ainda tremia no colo da mãe, que chorava baixinho, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida pelo milagre da naloxona. Damião me olhou com aqueles olhos castanhos que pareciam ter visto demais. Não é roubar, mana, é redistribuir. Ele falou isso como se fosse óbvio, como se eu devesse entender que no meio do caos da saúde pública, alguém tinha que fazer o que o governo não fazia. Você acha que essa criança ia sobreviver se eu não tivesse levado esses remédios para ela? Eu não respondi, porque no fundo eu sabia a resposta, e isso me doía mais do que qualquer plantão noturno. 3 dias depois, eu estava no boteco do Zé, na Vila Matilde, ouvindo Gustavo Lima no volume máximo enquanto tomava umas quincas gelada para tentar esquecer o peso daquela conversa. Era junho, mês de festa junina, mas em São Paulo o clima estava mais para sol fraco e alma cansada. As ruas ainda cheiravam a quentão e pipoca das barracas que tinham fechado cedo, e o pessoal do sertanejo universitário já estava se preparando para a festa do peão em Barretos. E aí, enfermeira, tá de folga ou de ressaca? O Zé, dono do boteco, jogou um pacote de amendoim na minha mesa. Dos dois, seu Zé, eu ri, mas era uma risada vazia, porque desde que Damião tinha aparecido na minha vida, eu não conseguia tirar da cabeça a imagem daquelas crianças nas quebradas, esperando por um remédio que nunca chegava. E foi aí que a ideia me atingiu como um soco no estômago. Na manhã seguinte, eu entrei no Hospital Municipal Doutor, mas Deutz, em Itaquera, com a minha identidade de enfermeira e um plano que podia me custar o emprego, ou pior. Damião estava me esperando do lado de fora, encostado numa moto brochurrada, com um capacete na mão. Você tá louca? Ele me olhou como se eu tivesse perdido o juízo. Se te pegarem, você vai pra cadeia e eu não vou poder te ajudar. E se a gente conseguir salvar 10, 20, 100 pessoas, eu não estava pedindo permissão, eu estava decidida. Você conhece os lugares, eu conheço os remédios, a gente faz isso direito. Ele hesitou, depois sorriu daquele jeito torto que só quem já viu o inferno de perto tem. Tá bom, mana, mas se der merda eu não te conheço. A primeira vez foi fácil demais. Entramos pela porta dos fundos, onde os seguranças já estavam na delipor que o salário atrasava 3 meses. Eu desviei as câmeras com a desculpa de manutenção e Damião carregou 2 caixas de insulina NPH e antibióticos num carroça de supermercado que a gente tinha adaptado com rodinhas silenciosas. Mas na segunda vez, o destino resolveu nos testar. Estávamos saindo pela Rua Voluntários da Pátria, quase livre, quando um Gol quadrado preto freou na nossa frente. 2 caras de terno barato e olhares ainda mais baratos saíram do carro. Bom dia, enfermeira. O mais alto sorriu, mostrando os dentes amarelos. A gente estava justamente procurando vocês. Meu sangue gelou, não eram policiais. Eram eles, os caras que Damião tinha falado que controlavam o mercado negro de remédios na Zona Leste. E pelo jeito, eles não gostavam de concorrência. Vocês estão invadindo o nosso território, minha gente, o outro falou, passando a mão numa 9mm que brilhava no coldre. Isso aqui tem dono.
Damião se mexeu, tenso. Eu sabia que ele estava armado, sempre estava, mas contra dois a gente não tinha chance. Foi então que eu fiz a coisa mais idiota da minha vida. Eu chutei as caixas de remédio no meio da rua. "Pega, seu filho da puta!" gritei com uma raiva que nem sabia que tinha. Os dois se viraram para pegar os remédios e Damião não perdeu tempo. Ele deu um soco no primeiro, torceu o braço do segundo e em 2 segundos a gente estava correndo como loucos pela Avenida Salim Faramaluf, com os tiros ecoando atrás da gente. A gente se escondeu numa igrejinha quase abandonada perto do metrô. O cheiro de cera e pólvora. A porta da igrejinha rangeu quando a empurrei com o ombro. Damião entrou atrás de mim, ofegante, o sangue escorrendo de um corte na sobrancelha. O lugar cheirava a mofo e cera derretida, aquelas velas grossas queimando há anos sem ninguém para trocar. No altar, uma imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida, meio apagada pela fuligem, olhava para a gente com aquele ar de quem já viu muita merda e ainda assim não desistiu de ninguém. Merda, Vânia. Damião encostou as costas na parede, a respiração pesada. A gente não vai sair vivo dessa. Eu não respondi. Meus dedos tremiam. Não era medo, era raiva. Raiva de mim mesma, de ter me metido nessa fuça com Damião, meu ex-namorado, meu erro crônico. Raiva de ter chutado aquelas caixas de remédio roubadas como se fosse alguma heroína de filme, quando na verdade eu era só uma enfermeira do PS da Vila Maria, cansada de plantões e de ver gente morrendo por falta do que eu tinha acabado de jogar no asfalto. Do lado de fora, os gritos dos caras se aproximavam. "Tá dentro da igreja, seu otário." Damião puxou a arma, uma 38 enferrujada, daquelas que mais travam do que atiram. Se eles entrarem, a gente morre. Eu olhei para o altar. As velas tremeluziam como se alguém tivesse soprado nelas. Uma sombra passou pela janela quebrada, um dos caras espiando. Foi então que eu fiz a segunda coisa mais idiota da minha vida. Eu pulei os bancos e chutei as velas do altar. Não foi um chute fraco, não. Foi daquele jeito que a gente aprende na periferia, com o peito do pé para doer. As velas voaram, a cera quente respingou no chão e a imagem de Nossa Senhora balançou, mas não caiu. Uma das velas rolou até o pé do altar e apagou com um chiado. "Você tá louca?" Damião berrou. Mas eu não estava ouvindo, porque do nada a igreja inteira brilhou. Não foi um clarão, não foi um milagre de cinema. Foi como se o sol, aquele sol fraco de junho que mal conseguia furar a neblina de São Paulo, tivesse se concentrado ali naqueles vidros sujos, naqueles santos esquecidos. Por um segundo, as paredes amareladas ficaram douradas e os passos do lado de fora pararam. Silêncio! Damião e eu nos olhamos. Ele estava pálido. O que foi isso? Não tive tempo de responder, porque aí veio o barulho dos pneus cantando no asfalto, as sirenes, os gritos. "Polícia!" Mãos na cabeça. A gente saiu correndo pelo fundo da igreja, pulando o muro para cair num beco que dava na rua Oratório. Damião ainda seguiu me xingando, mas eu não ligava. Meu coração batia tão forte que eu jurava que ia arrebentar as costelas. 3 dias depois, eu estava no meu apartamento minúsculo na Vila Guilherme, ouvindo Festa no AP no último volume enquanto tomava uma brama gelada. Damião tinha sumido de novo. Desta vez, torcia para ser para sempre. Os jornais falavam de uma batida da polícia na Avenida Salim Faramaluf, 2 traficantes presos, uma enfermeira desaparecida, eu que a corporação procurava para depor. Mas ninguém tinha vindo me buscar ainda. Na mesa da sala, a imagem pequena de Nossa Senhora Aparecida que eu tinha pegado emprestado da igrejinha. Não roubei, emprestei, porque eu ia devolver, só queria entender. O telefone tocou. Era a Dona Maria, minha chefe no PS. "Vânia, minha filha, você tá viva ou não? O delegado tá aqui e quer falar com você." Eu respirei fundo. "Tô viva, dona, e tô indo." Antes de sair, peguei a imagem de Nossa Senhora e a coloquei no bolso do jaleco. Quando passei pela porta, o sol, aquele mesmo sol fraco, bateu direto no meu rosto. Não queimei, só senti um calor diferente, como se alguém tivesse passado a mão no meu ombro. No delegacia, depois de 2 horas de depoimento, o delegado, um cara cansado, de bigode grudo, me olhou e falou: "Você tem sorte, moça. Aqueles caras estão presos e o juiz vai querer te ver." Mas ele coçou a cabeça. "Tem uma coisa. Os PMS juram que quando chegaram na igreja viram uma luz, tipo um reflexo, e os bandidos estavam parados, olhando para cima, como se tivessem visto um fantasma." Eu não sorri. No final, tudo fez sentido e aquele milagre me ensinou a valorizar cada instante.